Novembro de 1987. Um hacker invadiu um sinal analógico de TV usando a máscara do apresentador Max Headroom, um evento que mudou para sempre a percepção do personagem na cultura pop. Também um evento que muitos acham assustador. Mas e se eu disser que há algo ainda mais assustador por trás disso tudo? Que o incidente Max Headroom é nada comparado ao verdadeiro Max Headroom. Hi. Still alive out there? Good. This is Max. Criado para ser um VJ, mas com uma surpreendente história de origem em um dos primeiros filmes cyberpunks produzidos e a primeira série cyberpunk feita, o apresentador de um talk show, a cara da nova Coca-Cola e possivelmente a melhor sátira que a ficção científica já produziu e ninguém entendeu. Nós vivemos no futuro de Max Headroom, o vilão que nós deixamos vencer. Great. Didn't it? Ao fazer uma crítica à cultura de celebridades e ao avanço do poder da televisão nos anos 80, Max Headroom antecipou a cultura da internet, a criação da arte por inteligência artificial, a batalha constante das redes sociais e das corporações pela sua atenção, mesmo que isso derreta o seu cérebro. As relações parasociais com celebridades, um mundo cada vez mais alienado, menos humano, mas sem dúvidas, com informações 24 horas por dia, para nunca te deixar entediado. Porque ficar entediado é o pior que pode te acontecer. Max Headroom é um dos maiores vilões criados em um universo cyberpunk, mas um que nos convenceu que ele era um herói. Não apenas isso, ele foi criado como uma imagem que deve ser temida, até mesmo odiada, mas que os criadores sabiam que seria adorada. Boas-vindas ao Central Pandora, hoje vamos explorar um dos mais fascinantes artefatos da ficção científica, algo que está tão dentro do gênero quanto fora, e um dos personagens mais carismáticos e perigosos da cultura pop. Hoje vamos conhecer Max Headroom. Max Headroom. Max, do you feel more human or more machine? Definitely more human. Apesar de ser apenas uma cabeça, Max é um personagem complexo, melhor analisado por camadas, por cada um dos temas que ele satirizou e antecipou. Mas como sempre, a melhor forma de começar é pelo começo. Max foi criado por Rock Morton e Annabelle Jankel, os diretores do aclamado filme cyberpunk Super Mario. Com a MTV em alta, os anos 80 viram uma certa corrida por outros canais para conseguir um programa que engajasse com o mesmo público. Com isso, Morton e Jankel venderam para o canal britânico Channel 4 a ideia de Max Headroom, um talking head, literalmente, que faria links entre os videoclipes. O grande diferencial é que esse seria o primeiro apresentador criado por computador na história da televisão. O que nem todo mundo sabe é que para alavancar o seu DJ digital, o canal britânico, com a ajuda da HBO, criou um filme para a TV, contando como seu artista digital nasceu, provocantemente chamado 20 Minutos no Futuro. Em um futuro cyberpunk onde todos estão grudados em suas telas, as emissoras brigam por toda a atenção possível, encontrando diferentes maneiras de evitar que a retenção dos seus vídeos, a atenção em seus programas acabe caindo. A recente invenção da Rede 23 são os Blipverts, 30 segundos de propaganda condensados em apenas 3. Dá pra imaginar um mundo cheio de Propagandas. O problema com os Blipverts é que em algumas pessoas essa bomba de informação faz o corpo entrar em combustão espontânea, e um dos repórteres da Rede 23, o astro Edson Carter, começa a descobrir a conspiração, mas durante a sua investigação, o canal tenta eliminá-lo, causando um acidente de moto. A Rede 23 então decide copiar a mente de Carter em uma versão digital, um Carter feito por computadores, para não perder a audiência que ele traz ao canal. I do so hate wasting an employee. Aliás, aquela piada sobre o Robocop ser uma pessoa que morreu e foi ressuscitada só para continuar trabalhando, Max Headroom fez antes. Continuando a história, Edson não morre, ele sobrevive e consegue até fugir do banco de corpos, enquanto Max acaba caindo nas mãos do dono do canal fracassado Big Time, que decide usar o DJ virtual para alavancar a sua audiência, o que acaba funcionando. A história de 20 Minutos no Futuro acaba com Carter expondo o executivo criador do Blipvert, e Max se torna um apresentador do Big Time. Assim que esse filme acaba, imediatamente depois, começa o seu programa de clipes. E se tem algo que deve ficar claro desde o começo, é que Max foi uma invenção grandiosa. Acredito que muito dessa visão colorida que temos dos anos 80 vem em boa parte dele. Basta colocar Max
do lado de qualquer apresentador dos anos 80 e parece ser uma abertura entre duas dimensões. Max foi uma invenção estética absurdamente genial, mas ele é muito mais do que o seu visual. De imediato, é fácil ver como 20 minutos no futuro antecipou algumas partes da nossa distopia. A luta por atenção do público sendo a principal. Enquanto isso sempre foi algo que existiu, o termo guerra de audiência já é bem antigo, hoje parece que nunca foi tão terrível. 30 segundos de propaganda em 3 segundos parecia distópico em 85. Imagina se eles soubessem que hoje pessoas assistiriam filmes inteiros resumidos em um curta de 1 minuto. Ironicamente, muitos narrados por inteligências artificiais. Nós destruímos a nossa capacidade de atenção a um ponto irreparável. Uma piada a cada 10 segundos, um berro a cada 5, um meme a cada 3. Vivemos no sonho da rede 23, no pesadelo de 20 minutos no futuro. Mas eu prometo que eu nunca vou usar essas táticas com o meu público. É injusto eu fazer isso com vocês para o meu ganho pessoal, a ponto de vocês nem conseguirem mais ver vídeos em 2x. Vivemos em um mundo onde praticamente toda a plataforma digital é desenhada, abusando do conhecimento neurológico e biológico para hackear o nosso cérebro, especialmente desenhados para manipular a liberação de dopamina, para nos viciar. Sei que é bem superficial simplesmente falar que celular ruim, afinal, o mesmo foi dito sobre a TV, sobre o rádio e até mesmo sobre os livros, mas o avanço tecnológico aumentou consideravelmente a quantidade de informação que está na nossa frente, a ponto de saturar o nosso cérebro. É como se você não conseguisse escapar de uma constante corrente de informação. É quase como se tivéssemos medo do silêncio hoje em dia. Se você não estiver constantemente assistindo algo, já imaginou o que pode passar pela sua cabeça? Pensamentos. Algo verdadeiramente assustador. Mas se você tem medo de pensar por si mesmo, não se preocupe. Você pode assinar a minha plataforma pessoal, onde eu ensino passo a passo de como você pode pensar independentemente. A segunda camada, a mais fascinante de Max Headroom, está no próprio personagem. O que ele simboliza, o que ele representa. Porque Max é estúpido, arrogante, burro, vazio, superficial. Ele é o oposto de Carter, que é um jornalista sério. Ele é um fantoche sem alma, incapaz de realmente engajar de forma inteligente com qualquer coisa. Sorry, Sting, back to shoes for a second. All-weather rubber ones or the leather flap over the lace holes? Ele sempre nivela tudo pelo nível da estupidez. Mas ele sempre faz isso de forma cool. Ele é sempre divertido. Os criadores de Max queriam provar uma coisa: a nossa sociedade tem uma relação doente com celebridades e que há uma adoração por elas. Mesmo que sejam ex-nazistas! Sabia que Max Headroom passou dublado na Manchete? O genuíno Max Talking Headroom Show! Brilhante! Mas o interessante é como o Max Headroom não é apenas burro para ser engraçado. Ele é uma sátira de como esse tipo de personalidade não é só entretenimento, é na verdade uma ferramenta. A ficção científica não está muito política hoje em dia? Deveríamos voltar para os bons tempos, quando a ficção científica servia para dois nobres propósitos: vender pipoca e gerar vídeos de final explicado. Pesquisar sobre Max Headroom é um pouco complicado, é difícil achar absolutamente tudo o que ele fez, mas ao ver os muitos episódios espalhados aí pela internet, há algo fascinante sobre ele, a forma como ele consegue tirar a importância de qualquer assunto. What would you do to help the world if you could spend 30,000 pounds a week for the next 1,000 years? Well, that's how much the government are spending on Trident missiles. Don't facts like that just wipe you out? I'd rather tap dance. Max demonstra em sua sátira a força que um apresentador, uma celebridade como ele, tem no mundo real. Muitas vezes ele começa um assunto sério e então desvia para uma piada. Ele pega algo sério e minimiza, ironiza e tira seriedade. Isso sempre foi comum em propagandas. Hollywood sempre foi mestre em fazer isso. Mas novamente, Headroom antecipou bastante como a cultura da internet adotaria com força esse aspecto da TV. Nada é sério, tudo é capaz de virar um meme, tudo pode virar um TikTok divertido, tudo pode virar uma piada. E isso é usado para desumanizar vítimas de crimes, vítimas de guerras. É dessensibilizar o público. Se é tão divertido, será que realmente importa? Now, a quick update from the Middle East. In the Iran-Iraq war, Iran has issued a statement accusing Iraq over Iran's denial of Iraq's allegation that Iran has lied about Iraqi planes attacking Iran positions on Iraqi territory claimed by Iran. Experts on both sides are studying the statement. Imagina uma propaganda que começa falando sobre a importância de preservarmos a água, mas aí no meio ela fala que a água realmente é importante para você poder fazer gelo para colocar na sua bebida. Felizmente, ninguém foi estúpido o suficiente para fazer algo. The issue is clean water. We all have a stake in it. For wildlife. For recreation. For clean ice cubes.
clean ice cubes to chill the light, refreshing taste of a new Coke. A chilling idea. É uma forma de trivializar, remover a importância de algo, quando tudo vira uma piada, o que realmente merece ser tratado com seriedade. Juntando isso com a corrida pela atenção que mencionamos, Max Headroom pinta a imagem perfeita de como boa parte da internet opera, na superfície, onde a piada é mais importante que o conteúdo, que a informação, mesmo que isso remova a seriedade do que está sendo falado. Max também encapsula perfeitamente a positividade dos apresentadores de talk shows dos anos 80, onde tudo era lindo e maravilhoso, onde você esconde toda a coisa séria por baixo de uma positividade falsa baseada na sua própria ignorância, burrice ou ganância. Max é uma caricatura do que tinha de pior entre muitos apresentadores daquela época, muitas das coisas que foram carregadas pela internet, ampliadas. I knew that you'd all love me from the very start, 'cause I love myself from the bottom of my liver spleen. Max Headroom também é um alerta sobre as relações parasociais. Sabe como celebridades parecem amar seus fãs tanto quanto seus fãs os amam? É mentira. Para qualquer tipo de profissão como a audiência, é importante respeitar o seu público, é algo fundamental, mas Max nos lembra sobre as relações parasociais, que o amor que enviamos para nossos ídolos só vai para um lado, e para eles o que realmente importa é eles mesmos. Honestly believe that between us we've shared something very, very special. Something no one can ever take away. But always remember, in a show like ours, there's nobody more important than me. E mesmo com Max demonstrando uma rara sinceridade ao falar sobre isso, parece que não prestamos muita atenção. Não só as relações parasociais se fortalecem na era da internet, onde parece que todo influenciador, todo youtuber é o seu amigo pessoal. My fans out there care what I look like. My pals, my friends, my worshippers, my friends, my friends, my pals, my friends, my pals, my friends, my worshippers. Algo que gera uma obsessão ainda maior com a internet, uma relação não saudável que aumenta ainda mais o consumo nocivo desse mundo digital, com um culto de personalidade em todo canto, dando um significado ainda mais literal para o termo seguidor, algo propositalmente manipulado por muitos para sempre te vender besteira. Então temos mais uma camada. O que Max está tentando nos vender? Bom, para início de conversa, Coca-Cola, mas há algo mais sinistro por baixo. Max Headroom quer nos vender a dessensibilização, a apatia. Ele é a caricatura de uma casca vazia corporativa que usa apenas a ideia de contracultura, de um rebelde, para te amansar, fingir realmente falar sobre algo inteligente para desviar a sua atenção para a bobeira, te deixar irritado com o que não importa, bravo com o inimigo errado, distraído pela quantidade absurda de informações, piadas, literalmente te distraindo por um papo vazio, artificial. Max é a personificação da internet, da televisão antes dela, da complacência e da apatia. Conteúdo apenas pelo conteúdo, sem humanidade, sem objetivo, sem esforço, apenas está lá. Só mais uma ferramenta para encher as nossas telas com um constante bombardeio de informações sem significado, sem importância. Algo que nunca te desafia, nunca te faz pensar, nunca te questiona, apenas te distrai, jogando tanta informação, tanta distração, que você não consegue mais saber o que é verdade ou mentira. Essa grande sátira também antecipou outro grande problema da nossa atual rede de informações. O que está por baixo do carisma do influenciador, da celebridade que sabe usar aqueles sonzinhos bem legais na hora certa para manter a sua atenção, ou aquele que está sempre com frases inflamatórias para ser compartilhado em todo canto, ou que fica espumando com um filme de bonequinho para conseguir segurar sua atenção com ódio, o que está sempre compartilhando teorias da conspiração absurdas para atrair atenção. Poderia ser a normalização de uma ideia que na verdade deveria te horrorizar, porque existe algo genial no design de Max Headroom, algo que eu não vou explicar, eu vou apenas te mostrar essa comparação. We were struck by just the way he looked with the blue eyes and this kind of Aryan kind of look, you know, this master race kind of vibe. Max Headroom sempre foi um vilão, talvez um dos maiores já escritos, e mesmo que ele seja apenas um artefato dos anos 80, em grande parte apenas estético, até mesmo esquecido, ironicamente com toda a sua profundidade sendo apagada por conta de uma piada estúpida há 30 anos, Max está mais presente do que nunca. Max não só venceu, como nós escolhemos viver em seu mundo, e nós amamos cada segundo dele. Me, Aina, Zappa! A ficção científica sempre falou da importância de questionarmos autoridades. Max Headroom e o seu futuro daqui a 20 minutos nos lembra de algo tão importante quanto questionarmos as nossas celebridades.
If you're one of those people who think that babies come from storks, that little green elfins live at the bottom of your garden, and that if you lose a tooth, the person who takes it and leaves money under your pillow is a toothless fairy, well, you're gonna love the next 3 minutes of make-believe. It's ads time. And next up, more of the same. E aqui eu preciso dar crédito ao canal Space Feather, cujo ensaio sobre Max Headroom inspirou esse vídeo. Créditos? Eu achava que você só precisava dar créditos depois de ser acusado de plágio. Nunca antes. Plágio se tornou um problema sério no YouTube. Então se você quer se dar bem nessa plataforma, aqui vai a minha dica. Sempre roube de seus amigos. Eles sempre estão te devendo alguma coisa, de preferência para roubar de comunistas. Eles não podem te processar sem parecerem hipócritas. It's not easy being up here. I know I seem special, but deep down inside, I'm an ordinary, humble, miserable little person. Just like you. Ok, eu preciso esclarecer algo. O que discutimos até agora é o centro de Max Headroom, uma discussão bem direta da crítica que ele faz sobre apresentadores. No entanto, é importante ressaltar que em seus poucos anos de vida, ele evoluiu e mudou de diferentes maneiras, principalmente com outros escritores assumindo os roteiros. E enquanto fisicamente ele foi pensado para representar uma ideia horrenda, ele nunca foi usado, nem em sátira, para falar sobre ideais ligados a essa imagem. E eu acho que deu tempo para todo mundo perceber que o Max não é feito por computação gráfica. Nada em 1985 seria capaz de fazer algo assim de forma digital. Ele é feito com efeitos práticos, maquiagem, prótese e com um grande conhecimento de técnicas de animação de Jenko e Morton. Mas nada disso funcionaria sem o talento do ator canadense Matt Frewer. Frewer é um gênio da atuação facial, um comediante talentosíssimo e que conseguia improvisar muito bem como Max. Muitas entrevistas com ele eram feitas ao vivo e ele conseguia improvisar até alguns glitches. Nas gravações que existem na internet, é muito fácil ouvir a produção rindo durante o programa. A energia que ele tem como Max é insuperável. Ele é realmente hipnótico no papel. Hi. If you want to feel safer in your car, the most popular method is to buy a St. Christopher winning smile. But why not? And what most People like to do is hang it in their windscreen. This Is a good idea because it swings around and distracts you on long journeys, so you may soon find out if it works. Ninguém teria feito o Max Headroom funcionar como ele, talvez o Jim Carrey, mas em parte porque o Jim Carrey ficou famoso roubando o que o Matt Frewer fazia. Jesus! First Jim Carrey steals my dick. Em apenas um mês, o programa do Max fez o Channel 4 dobrar a audiência, e logo a posição de apenas um VJ passou a ser de um apresentador, com o escopo do programa aumentando, trazendo um público ao vivo, atrações e entrevistas. Ver o Max Headroom entrevistando Rutger Hauer falando sobre Blade Runner é bem surreal. Esse período é o melhor do personagem. Okay, I'm dying to ask you about the film Blade Runner, your most famous film. Why do you think it was so good? I think basically because of the design in everything, in the music, in the I mean, everything on that film was designed except, let's say, the hearts of the characters. But all the rest, it was all artificial. There was a very solid thought process that Ridley had. It seemed to fit. The world seemed to be real. You know, I think it was a lot like the Max Headroom film. No. By the way, Rut, the exit door from the studio is on the left. It's the blue one. Não demorou para que ele começasse a inclinar mais para uma sátira de programas de entrevistas com o tempo. Após um grande sucesso na TV britânica, Max foi para os Estados Unidos, onde ganhou o programa Original Max Talking Headroom Show, já sem a participação direta de Jenko e Morton. E aqui esse ângulo de ser um programa de entrevistas que confronta o entrevistado é o principal. A few months ago, there was a nasty little story floating around the world's press about you, a package, and a certain naughty little substance. Right? No, I went to pick up my sweater and to go to Paris to this fashion show because I had it sent over. It's such a boring, long, horrible story. I won't even go into it. You picked up your sweater and there was 4 kilos of hash in there. How did that get there? Come on, Jared. Come on.
O programa não foi longe, mas ao mesmo tempo foi desenvolvida a série dramática Max Headroom, que fez um remake do filme britânico para servir como piloto e teve 2 temporadas, com Edson Carter descobrindo e desmontando diferentes esquemas da Rede 23 para tentar dominar a atenção do mundo inteiro, além das maquinações da mega corporação Zig-Zag. Essa foi a primeira série cyberpunk da história, e com um orçamento de TV é impressionante o futuro distópico que eles criaram. Mas apesar do nome da série, Max quase nunca aparece, vez ou outra fazendo uma piadinha aqui e ali. Mas o principal defeito da série é que muitas vezes Max chega bem perto de ser um herói, o que é bem estranho considerando a intenção original do personagem. Mas ela tem seus momentos de genialidade. Research shows that Max Headroom speaks for the young and dissatisfied. He says what they feel. The fact that Zig-Zag allows Max to mock their commercials allows this audience to identify with Zig-Zag. Nos lembrando que aquela empresa que parece estar do seu lado porque ela permite ser criticada pelos seus artistas, ainda é só uma mega corporação faminta por dinheiro. Mega corporações não são suas amigas, e a série norte-americana acertou bem nisso. Além de falar sobre a violência para crianças sendo normalizada, o espetáculo dos julgamentos de crimes e como a televisão torna o público júri, televangelistas e tudo de ruim que existia na televisão e veio pra internet. Já o filme britânico também tem os seus próprios momentos de genialidade. Por exemplo, antecipar o que uma cultura focada em celebridades e em espetáculos vazios para prender a sua atenção, hiperestimulada por informação e cheia de Max Headrooms criaria. My brief was to find a way to stop channel switching. I mean, I only invent the bomb. I don't drop it. Uma geração de jovens incapazes de sentir empatia, despreocupada com as consequências de suas ações, que vê graça ao causar miséria aos outros. E eu tenho certeza que eu ainda estou perdendo algumas camadas que não consegui perceber. Aqui é o Matheus da edição. E sim, eu perdi algumas camadas. We're a couple of machos, far too butch to watch chat shows. We're straight. We go to bed about 8. And sleep in separate rooms, that's right, and we don't see each other all night. Don't share our shower caps. Don't pose for no weirdo snaps. Well, that's right. Or sit on each other's lap. No, sir. Yes, we're just good pals. Apesar de quase perdido, o pouco que se encontra de seus programas está espalhado por muitas gravações de VHS aí no YouTube, a influência de Max Headroom, mesmo que apenas em estética, permeou as últimas décadas. A ideia de uma inteligência artificial que falha ao falar foi influente em diferentes mídias, principalmente nos jogos, como System Shock e Portal. Você não acredita que ele está em todo lugar? Eu tenho certeza que a voz dele está marcada na sua infância, caso hoje você tenha mais de 25 anos de idade. Who did that? What's going on? 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 O próprio formato de entrevistas dele seria o protótipo para programas como o Eric Andre Show ou Space Ghost Costa a Costa e muitas das bizarrices do Adult Swim. Max poderia voltar? Talvez. Matt Frewer ainda arrasaria no personagem, mas eu não acho que ele funcionaria tão bem hoje como funcionava naquela época. É difícil você fazer uma sátira funcionar quando vivemos em um mundo mais absurdo do que a sátira está tentando criticar. Mas com tudo que ele antecipou, talvez Max ainda seja relevante hoje. Talvez um reflexo que precisamos encarar um pouco mais. E claro, agora eu preciso agradecer as pessoas que fazem esse canal ser a maravilha que ele é. Como eu. Vocês, meus fãs. E também para quem me dá dinheiro, motivação ao nos apoiar. Como os primeiros imediatos, Mestre J, Joel Melo, os membros da Ponte de Comando, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências, Edson Haroldo, Rosana Barbosa, Pedro Borges, JF Investor e Diego Dias. Then he was hit by the Chevy, following close behind. Well, the good Lord, he dealt the whole pack to me. But sometimes I guess he throws in a joker for free. Sounds bad.